Vamos lá, pessoal. Boa noite. Mais um dia e mais uma vez essa webcam não liga. Eu não sei mexer em tecnologias, mas vamos lá. Mandei uma mensagem para vocês no grupo explicando a minha situação, explicando que eu vou terminar de corrigir hoje as primeiras atividades. Faltam algumas, mas eu quero ter todas para passar a nota para vocês. Eu ainda não tenho acesso ao diário. A secretaria ainda não me mandou. Vou falar com eles na próxima semana pedindo o diário de vocês, que aí eu já vou organizando todas as notas. Hoje nós abriremos a segunda atividade, mas eu vou explicar para vocês no final do tópico que a gente vai ver agora, porque o tópico da aula de hoje também conta para a próxima atividade. Então, para ficar mais organizadinho, eu vou passar para vocês a lista do que eu vou pedir na próxima atividade no final também, tá bom? Deixa eu abrir o slide aqui. Eu não sei como que conta a presença para vocês, Yasmin, porque eu não tenho como computar a presença, né? Eu não tenho diário. Eu acho que a presença de vocês conta com acesso na plataforma e fazendo as atividades, mas eu não sei dizer para vocês se é realmente assim, ou se eles têm algum controle a mais, pessoal da secretaria. Mas de qualquer forma, se você precisa sair, a aula vai estar disponível na plataforma ainda hoje, porque eu acabo de dar aula e eu já subo na plataforma o conteúdo e o vídeo da aula. Vamos lá então, começaremos. Hoje a gente vai tratar de um tema um pouquinho mais complicado. Por que mais complicado? Porque nós temos visto nas últimas aulas as partes mais expressivas da linguagem. O que eu quero dizer com partes mais expressivas? Partes que não são tão rebuscadas, que não necessitam de tanta gramática normativa. O que que é a gramática normativa? É aquela gramática que a gente literalmente aprende a vida inteira na escola. As regras, tudo bonitinho, para que a frase soe bonita, para que ela fique perfeita. Hoje nós vamos relembrar um pouquinho mais sobre a análise sintática, que é a análise da frase como um todo. Nós tivemos lá nas nossas primeiras aulas, segunda aula, se eu não me engano, a gente debateu um pouquinho sobre o estudo da morfologia. O que que é o estudo da morfologia? É o estudo das pequenas partes do enunciado, né? Então, nesse slide aqui que vocês estão vendo, a gente tem aí, cada palavrinha tem um nome, né? Ela tem uma variação, ela tem uma variante. Por quê? Porque nós temos na linguagem alguns níveis. Então, na morfologia, nós temos. Eita, travou aqui. Na morfologia, nós temos aí o estudo do artigo, do advérbio, da preposição, do substantivo, do verbo. E nessa frase em si, a gente conseguiu. Eu separei para vocês, para ficar mais fácil, o que cada palavrinha é. O que que é um artigo, o que que é um substantivo, o que que é um verbo, o que que é um advérbio. Desculpa, gente. Para que vocês entendam melhor a parte de análise sintática. Na morfologia, a gente estuda partícula por partícula. Nas análise sintática, a gente estuda o conjunto totalitário da frase. Então, a gente basicamente divide entre sujeito e predicado. É aquela parte mais prática da linguagem, digamos assim. E era a parte que eu particularmente mais gostava de estudar, porque eu conseguia entender o porquê da frase, entender as variáveis da frase, entender o sentido do texto na sua totalidade, não só cada partícula. Por que que a gente vai estudar e vai relembrar a análise sintática hoje? Porque, como eu venho falando para vocês desde a primeira aula, a gente está entendendo aqui a linguagem como um ato situacional, é algo que ocorre, é necessário para a comunicação humana e passa a existir dentro desse processo de troca. Lembra que eu falei para vocês? Tudo que a gente fala tudo que a gente produz enquanto fala, enquanto gestual, é uma forma de comunicação. E se a gente consegue manter essa comunicação, uma comunicação ok, que é boa para ambos os lados, a gente tem aí uma produção conjunta.
Então, toda vez que eu falo, que vocês falam, que a gente conversa entre si como seres humanos, nós temos ali um ato de comunicação. E essa comunicação, ela só é efetiva quando ela parte daquela tríade, lembram? Alguém fala alguma coisa para outra pessoa sobre uma coisa ou sobre outra pessoa, e essa comunicação, ela é uma comunicação ok. Ambos se entendem, não tem nenhum ruído, não tem nada falhando ali. Então, toda vez que a gente tem essa produção, essa troca de informações, essa comunicação nesse processo interacional, a gente tem uma comunicação precisa. A gente tem a produção de uma comunicação feita. Por que que a gente está falando sobre sintaxe? Mesmo falando para vocês diferente de língua falada, língua escrita, como que é mais prático a gente trabalhar a língua falada, como que é mais rebuscado a gente saber trabalhar a língua escrita. Porque no texto escrito, quando a gente entende esses conceitos de frase, oração, período, a gente consegue estruturar melhor tudo que a gente produz enquanto texto escrito. Então, o texto ele precisa ser entendido, ele precisa ter coesão e coerência. Por que que esses dois tópicos são importantes para o texto? Por que que fazem ambos esses dois tópicos fazem com que o texto tenha contiguidade, que ele faça mais sentido, porque a gente consegue trabalhar aí as articulações de uma maneira mais prática, a gente consegue garantir uma boa sequência para que essa frase, essa oração, esse período fique mais fácil de ser entendido, e a gente tem aí um trabalho de relação lógica. E esse trabalho de relação lógica é que produz os mecanismos que fazem com que essa comunicação seja uma comunicação precisa. Então, hoje a gente vai relembrar os tópicos de sintaxe, basicamente da análise sintática, que quando a gente pega a frase, separa por sujeito, por predicado, entende o verbo, entende se aquele verbo precisa de complemento, se ele não precisa, se a frase já está ok, se a frase precisa de mais alguma coisinha para fazer sentido. Então, para a gente só dar uma relembrada. Se na morfologia a gente estuda as partes da frase, né, as partículas da frase de uma maneira isolada, na sintaxe a gente vai estudar o campo de combinação total dessas palavras. Então, na sintaxe a gente tem sujeito, objetos, adjuntos, aposto. Então, para ficar mais fácil da gente entender os termos da sintaxe, a gente vai dar uma relembradinha na diferença entre frase, oração e período. Vamos lá. O que que é uma frase? É uma unidade de texto que transmite um pensamento completo. Oi, é uma saudação, é uma frase. O que que é uma oração? É um enunciado que se organiza em torno de um verbo. Então, na frase eu não necessariamente preciso ter um verbo, e na oração eu preciso ter um verbo, porque é em torno desse verbo que a gente vai ter a organização da frase. É o verbo que vai comandar as ações dessa frase. O que que é um período? É quando a gente tem frases organizadas em orações. Então, eu posso ter um período composto por coordenação, que é quando a gente tem orações independentes sintaticamente, então elas são separadas, fazem sentido separadas. A gente tem um período composto por subordinação, que é quando a gente tem termos dependentes sintaticamente. Eles podem ser separados, mas eles não têm uma pontuação ali. Ele só faz sentido se ele for entendido junto. E a gente tem um período composto por coordenação e subordinação, quando a gente tem ambas as orações, tanto as orações independentes sintaticamente, quanto as orações que são dependentes. No período, a gente pode ter um período simples, que é quando a gente tem só uma oração, e a gente tem um período composto, que é quando a gente tem duas ou mais orações. Por que que a gente está relembrando isso? Para ficar mais fácil da gente relembrar a função sintática. A gente tem alguém com o microfone aberto, vocês podem dar uma olhadinha para mim? Deixa eu ver aqui. Acho que foi. Vamos lá. Então, se na morfologia a gente estuda as partículas isoladas, na sintaxe a gente vai estudar como que cada termo se comporta em relação a outro. Por quê? Porque a gente estuda o conjunto da obra.
Então, nós temos aí na função sintática os elementos essenciais. Toda análise sintática ela precisa mostrar o sujeito e o predicado. Temos os termos integrantes, que são aqueles que complementam. Então, tem o complemento verbal, complemento nominal e o agente da passivo. Temos os termos acessórios, que são os adjuntos, apostos e vocativos, que são aqueles que a gente pode retirar da frase sem comprometer nada naquela frase. Então, nos elementos da função sintática, a gente tem aí sujeito, predicado, predicativo, objetos, complementos, agente da passiva, adjuntos, vocativo e aposto. Vamos começar pelo mais prático. O que é o sujeito e predicado? São as estruturas fundamentais que nós temos na linguagem verbal. Por quê? Porque estão relacionados diretamente à nossa necessidade de verbalizar tudo, seja o que a gente pensa, sobre o que a gente sente, sobre o mundo, sobre a gente, sobre as nossas relações. Então, o sujeito e predicado são as partes estruturais, porque alguém fala sobre alguma coisa. A gente fala sobre alguma coisa. Então, no sujeito, a gente tem o ser que diz alguma coisa. Ele sempre concorda com o verbo. Lembra que eu falei que o verbo ele comanda a oração? Então, o sujeito ele é comandado pelo verbo. Ele precisa concordar com o verbo. É nele que a gente tem o assunto central e normalmente é ali que a gente entende e vê o núcleo como um substantivo, um pronome ou uma palavra substantivada diferente do predicado. O que que é o predicado? É tudo aquilo que eu consigo afirmar sobre o sujeito. Então, no predicado, geralmente a gente tem um verbo, que geralmente está em concordância com o sujeito, e é ali que a gente tem aquela afirmação a respeito do sujeito. Ana está chateada hoje. Como que a gente faz para descobrir o sujeito? A gente pergunta para o verbo. Quem está chateada hoje? A Ana. Então, eu consigo perguntar para o verbo para descobrir quem é o sujeito e, geralmente, todo o restante da frase a partir do verbo é o predicado. Então, como sujeito, nós temos alguns tipos. A gente tem o sujeito simples, que é aquele que tem um núcleo. Certamente, o advento do cinema falado fez mal para os atores de cinema mudo. O que que fez mal para os atores de cinema mudo? O advento do cinema falado. Eu tenho um núcleo, então eu tenho um sujeito simples. Sujeito composto é quando eu tenho dois ou mais núcleos. Esquetes, montagens capciosas de imagens de celebridades e paródias de notícias representam esse novo humor. O que representa esse novo humor? Sempre perguntando o provérbio. O que representa esse novo humor? Sketches, montagens capciosas de imagens de celebridades e paródias de notícias. Então, aí eu tenho três núcleos, então eu tenho o sujeito composto. A gente tem o sujeito desinencial, que é quando ele não aparece na oração, mas a gente sabe quem está falando. Ligue o computador. Quem liga o computador? Ele, você, ligue o computador. Eu sei com quem estou falando, sei de quem estou falando, mas ele não está explícito aí. A gente tem o sujeito indeterminado, quando ele não é nomeado e a gente não consegue encontrar ele, não consegue estipular quem ele é. Por outro lado, nunca se conviveu com tanto humor. E a gente tem a oração sem sujeito, que é aquela declaração que pelo predicado, a gente não consegue atribuir a nenhum ser. Então, a um relógio a pingar lavabos. Predicado é aquele termo da oração que afirma algo sobre o sujeito e que apresenta um verbo que normalmente concorda com o sujeito em número e pessoa. Você já sorriu hoje? Quem já sorriu hoje? Você. Então, toda a frase está em concordância. E o verbo, ele é o núcleo do sujeito. Toda vez que a gente tem o verbo como núcleo do sujeito, a gente tem o predicado verbal. Na frase, o amor é cego. O que é cego? O amor. A gente tem aí o verbo de ligação, que é quando a gente tem aquele verbo que ele só tem a função de ligar o sujeito ao predicado. E o núcleo do sujeito, no caso, é o nome, né? O amor. O que é o predicativo? A gente tem dois tipos de predicativo. A gente tem o predicativo do sujeito, quando as características atribuídas
qualidade ou estado são atribuídas ao sujeito e temos o predicativo do objeto, que é quando essa característica, qualidade ou estado é atribuído ao objeto. Ele era tido por incompetente. Quem era tido por incompetente? Ele. Então, estou fazendo referência direta ao sujeito, predicativo do sujeito. Finalmente o deram como morto. Finalmente o deram. Falta um sentido ali para a frase, falta alguma coisa para a frase continuar fazendo sentido. Então a gente tem esse complemento. Toda vez que a gente tem esse complemento, a gente tem o predicativo do objeto. Temos também o objeto direto e objeto indireto. O que que é o objeto direto? É aquele termo que se liga diretamente a, sem preposição, a um verbo transitivo. Que é um verbo transitivo? É um verbo que ele precisa de complemento. Então, se eu tenho um verbo e ele precisa de complemento sem preposição, eu tenho um verbo transitivo direto, não precisa. Se eu tenho um verbo que ele precisa de complemento e esse complemento ele precisa de uma preposição, eu tenho um verbo transitivo indireto. Então, toda vez que eu tenho um verbo transitivo direto, eu tenho um objeto direto, que ele vai estar ligado sem preposição. Toda vez que eu preciso de um complemento e ele vem de um verbo transitivo indireto, eu tenho um objeto indireto, porque ele é ligado ali por meio da preposição. Então, na frase, nós derrubamos todas as flores. Como que a gente sabe se o verbo ele precisa de complemento? Quando a gente entende a regência e entende se o verbo ele precisa ou não de complemento. Isso é basicamente pelo uso. Quem derruba, derruba alguma coisa. Eu tenho o verbo transitivo direto. Então, eu preciso de um complemento sem preposição. Nós derrubamos todas as flores. Então, eu tenho aí um objeto direto. Na frase, a elite indiferente assiste ao desmatamento. Assistir, no sentido de ajudar, assiste a alguém. Então, ajuda a alguém. Tem esse a aí como preposição. Então, eu tenho um verbo transitivo indireto. Teoricamente, teremos um objeto indireto. Ele existe indiferente ao desmatamento. Temos aí o complemento nominal, que é aquele termo da oração que toda vez que ele for precedido por uma preposição, ele vai completar o sentido de um substantivo abstrato, de um adjetivo ou de um advérbio e que sozinho tiver um significado incompleto. Então, ele vai precisar desse complemento para ele ter um sentido mais puro. Já terminou a construção. Construção do quê? Do prédio. Eu estou completando o nome. Temos também adjunto adnominal, que é aquele termo que tem a função de caracterizar ou de determinar o substantivo. Como que a gente faz isso? Através de artigo, adjetivo e de elementos que desempenhem essa função adjetiva. Lembra o que que é o adjetivo? É aquele termo que acompanha, traz características para o nome? Aqui é a mesma coisa. Os elogios da diretora aos estudantes. Foram qualquer elogios? Não, foram os elogios da diretora. Então, eu estou caracterizando, determinando esse substantivo aí. Mesma coisa o adjunto adverbial. Ele indica a circunstância em que se dá a ação verbal. Se no adjunto adnominal a gente está ali acompanhando o nome, no adjunto adverbial a gente está aí acompanhando o verbo. Temos também o vocativo, que é aquele que a gente usa para chamar. Invocar ou interpelar, seja um ouvinte ou uma pessoa ali, real ou hipotética. Então, geralmente é relacionado à segunda pessoa do discurso. Não fale alto, Rita. Não corra, Beth. Não cante, Carlos. Sempre falo com uma segunda pessoa. E temos o aposto. O que que é o aposto? É aquele termo que a gente utiliza quando, quando a gente precisa exemplificar ou explicar melhor alguma coisa que já foi mencionada anteriormente.
Geralmente vem entre vírgulas, entre dois pontos, entre parênteses, entre travessão. Então, a gente tem um aposto para explicar algo que já foi falado, mas que necessita desse complementozinho ali, para que ele faça mais sentido, para que fique mais claro, mais nítido o que ele quer falar. Maria, irmã de Bernadette, vendeu todos os seus bordados. Foi qualquer Maria? Não, foi a Maria, irmã da Bernadette. Então, se for do conhecimento das pessoas que estão ali naquela comunicação, naquele discurso, a gente pode especificar qual Maria que é. Gosto de tudo que servem no restaurante: os peixes, as carnes e as sobremesas. Gosto de tudo que servem lá. Eles servem peixes, carnes e servem sobremesas. Então, toda vez que a gente precisa exemplificar ou especificar algo que já foi falado, a gente utiliza o aposto. Por que que nós estamos relembrando a análise sintática? Porque na atividade dessa semana, a gente vai trabalhar um pouquinho mais que nós vimos nas 4 últimas aulas. Porque a partir da semana que vem, nós vamos trabalhar um pouquinho mais sobre textos em si. A gente vai entender um pouquinho sobre a, a estrutura textual, por que que a gente tem tipos de texto, por que que a gente precisa que esse texto seja coerente, que ele tenha concordância perfeita, rebuscada, para que ele seja bem lido, bem quisto, bem visto. A atividade da semana que vem vai funcionar da mesma forma que a primeira atividade. Eu vou mandar para vocês o documento no Word no grupo. Vou subir na plataforma e será da mesma forma. Vocês responderão o questionário bonitinho e me enviarão por e-mail. Só que a primeira atividade vocês fizeram sozinhos, né? Individuais. Foram feitos de maneira individual. Essa segunda atividade eu vou pedir para que vocês façam em grupos de 4 ou 5. E para que uma dessas pessoas do grupo me envie o trabalho por e-mail, com tudo bonitinho. Coloquem lá no nome, no campo do nome do trabalho, nome de todo mundo, e uma dessas pessoas ficará responsável por me enviar o trabalho. Essa pessoa que for me enviar o trabalho, vou pedir para que vocês coloquem como assunto do e-mail, grupo tal. Coloque só os primeiros nomes, para que eu tenha um controle maior da atividade. Quem quiser fazer em dupla, em trio, pode fazer, mas eu preciso que todos vocês me enviem essa atividade, tá bom? A única diferença da primeira atividade é que essa pode ser feita em grupo, de até 5 alunos, e que uma pessoa desse grupo vai ficar responsável por me enviar o trabalho por e-mail. Fechado? Nesse trabalho cairão os tópicos de expressões problemáticas, denotação e conotação e elementos da função sintática. Professora, Oi. pode fazer individual? Pode. A minha preferência é que vocês façam em Pode. grupo, mas se alguém quiser fazer sozinho e me mandar, pode fazer também, Então tá bem, então, obrigada. tá bom? Galerinha, por hoje que a gente tem é só isso. Qualquer dúvida vocês podem me mandar no WhatsApp. Provavelmente eu só conseguirei responder vocês no domingo ou na segunda, se alguém mandar alguma coisa hoje ou amanhã. Mas vocês terão um prazo de me entregar até quinta que vem, até o dia 7/3 de noite, porque aí dia 8 eu tento corrigir tudo antes da aula de vocês, tá bom? Eu vou terminar de corrigir as atividades da semana retrasada aqui. E vou avisando vocês no grupo assim que eu terminar, que eu já vou ter as notas certinhas, tá bom? Tá bom, professora. Boa noite, pra senhora.